Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco da chave da fonte. É importante nós entendermos que a fonte ela não tem limitação, né? Portanto, quando a gente quer algo, a gente ter acesso a essa fonte, a gente precisa de entender que a fonte ela não multiplica nada do zero. Vamos pegar uma passagem bíblica, por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, né? Tinham lá 5 pães e 2 peixes. Por quê? Se não tivesse nada, ele não conseguiria multiplicar aquilo. Então, por isso que não tem como multiplicar nada do zero. O que quer dizer isso? A gente precisa de semente. A gente tem que começar algo quando a gente quer multiplicar, quando a gente quer ter acesso à fonte. Então, a gente tem que ter alguma coisa para multiplicar. Não existe nada entre nós e a fonte. Nós podemos ter acesso direto à fonte. É importante a gente entender que a gente não pode atrapalhar as águas, né, dessa fonte, de fluir. Isso é fundamental. Todos os dias é dia de fluir. Você avança na velocidade que você obedece o chamado, o propósito de Deus, que Ele deu para a sua vida. Então, o que dá resultado é a gente fazer as tarefas, né, que a gente tem com relação a esse propósito. O rio, por exemplo, ele só existe por causa de quê? Por causa da fonte. A gente imagina uma fonte, a água correndo no rio, ela vai para onde? Para os mares, né? As águas do rio vão para os mares. Então é importante a gente entender que nós podemos ser fontes de água viva na vida de outras pessoas. A gente pode transbordar. A partir do momento que a gente recebe água dessa fonte, a gente pode transbordar. Quando a gente fala água, é qualquer coisa que a gente quer ter acesso, né? A fonte é para a gente ir até a ela. Ela não vai vir até a gente tem que ir até a fonte. Então, se alguém tem sede, condicional é ter sede, né? Quando a gente fala de beber água. Então, vem até a mim e beba, ou seja, a fonte não vai até você. Então, são rios de vida, né? Nos negócios, na família, em qualquer situação. É aquilo que você vai ter acesso. A fonte é o acesso para você obter algo. Então, você tem que aprender. Você não vai atrás de nada que você não precise. Você vai atrás daquilo que você quer. Então, se você precisa de algo, você tem a fonte para se conectar. Você não tem intermediário, você vai conectar direto com a fonte. Isso é muito importante. Outra condição é a gente ter crenças, crer, acreditar. Porém, a gente tem que acreditar e ir de encontro à fonte. Não adianta a gente ter crença e não fazer nada. Ficar na zona de conforto, não movimentar. Então, tem uma passagem bíblica que fala: aquele que crê em mim fará coisas maiores. Ou seja, todos nós somos imagem e semelhança do Criador, então a gente consegue ter esse tipo de acesso. No qual, né, estão escondidos ali todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aonde que está escondido isso? Jesus Cristo. Então, se está escondido, a gente precisa buscar. A gente precisa o quê? De ter acesso a isso. Através da palavra, através de contato, de orações, a gente pode ter acesso, né, a essas informações. É muito importante também, né, a gente não ter compromisso com o erro. A gente tem que ter contato com Deus, é muito importante, através das orações. Porém, a gente não tem que ter compromisso com o erro. A gente tem que reconhecer os nossos erros e mudar o nosso comportamento, né? Fazer diferente. Se eu estou cometendo um erro, eu tenho que parar. Se eu tenho consciência desse erro, eu tenho que parar de cometer esse erro, né? Qual erro você está cometendo hoje na sua vida? É importante, né? Com seu cônjuge, com seus filhos, no seu trabalho. Então, mudar esse tipo de comportamento é fundamental. Seja qual for, reconheça seu erro e volte no momento, né, do erro e venha refazendo sua vida. Volte naquele momento ali do erro que você cometeu. Por que você cometeu aquele erro? Pare de cometer isso imediatamente. Pare com esse comportamento. Tá? Volte na falha e venha refazendo. Venha fazendo de forma correta. Comece com atitudes corretas, substituindo coisas erradas por coisas certas. Isso aí é fundamental. Então, tudo que acontece, tudo que você faz, está intimamente ligado com o quê? Com o seu propósito, com o seu propósito de vida. Todos nós temos um propósito. Para a gente descobrir qual é o nosso propósito, nós temos que estar alinhado com o quê? Com a nossa identidade. Isso é importante, nós somos divididos em 3 partes, né? Alma, corpo e espírito. É muito importante a gente ter isso muito bem definido. Vai fazer com que a gente tenha equilíbrio, né? E faz a gente buscar conhecer a nossa identidade. Quando a gente sai do piloto automático, quando a gente conhece as funções do nosso cérebro,
e a gente tem clareza de tudo, a gente vai conseguir enxergar a nossa identidade e vai conseguir achar o nosso propósito. Então, o que é importante? A gente sair de perto de gente que faz nós sentirmos pequeno, né? Se você não enxerga o ambiente que você está, né? Você tem pessoas ali medíocres perto de você. O que são pessoas medíocres? Que só fala da vida dos outros, que não quer progredir, que não tem palavras ali de crescimento, de prosperidade. Não é ambiente para você ficar. Então, quando você fica nesse ambiente, você se sente pequeno. E se você não enxerga isso, as pessoas vão sentir que você é menor ainda. Tá? Então, decida a partir de hoje, economizar seu coração, guardar sua boca, refletir sobre pessoas negativas, né, e tóxicas em sua vida e procurar eliminar da sua convivência essas pessoas. Isso é fundamental para você ter contato com Deus, com a natureza, acabar com os vícios, é muito importante isso, os hábitos ruins, ter hábitos saudáveis, hábitos que vai fazer você descobrir ali o seu propósito, a sua identidade. É muito importante, né, a gente ter esse equilíbrio para a gente conseguir prosperar, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos e principalmente encontrar o nosso propósito de vida, ok? Um forte abraço.